De volta com Atualidades Manchester e agora vamos conversar com o senador Jorge Cajuru, ele que esteve aí junto da cidade de Anápolis nessa questão de manter, de garantir a manutenção do Centro Internacional de Distribuição dos Correios aqui na cidade. Bom dia, senador. Bom dia, Fernanda. Deus e saúde, inicialmente, a uma Anápolis inteira de audiência pela Manchester. E o meu agradecimento a vocês pela credibilidade da emissora e pela honestidade da emissora de estar relatando a verdade sobre o que aconteceu nos últimos dias, desde a última sexta-feira, em relação aos Correios em Anápolis. E, desculpem a sinceridade, a verdadeira razão pela qual Anápolis não sofreu essa derrota, que seria um desastre para o estado de Goiás, para a cidade, a perda de quase 100 milhões de ICMS, de vários empregos, mais de 1.000 empregos diretos que vão continuar tendo chance real, 400 mil demandas, enfim, tudo isso a Manchester informou de forma correta, de forma leal, diferente de algumas pessoas que quiseram dar crédito a quem sequer tem condições de falar com o presidente Lula, como eu, que falo a hora que eu quero. O senhor chegou a conversar com o presidente Lula sobre esse assunto específico, senador? Desculpa, é o Lucivan que está perguntando? Isso, Lucivan, isso mesmo, senador. Bom dia para você, querido. Bom, vamos à verdade aqui. Até porque teve cada uma, em primeira mão, eu vou me abrir aqui com você. Teve um suplente aí de quinta categoria, um tal de Márcio, nem sei o sobrenome dele, que ele ontem conversou com o diretor de quinta categoria dos Correios pela manhã e saiu propagando em blog que ele tinha conseguido. Isso é brincadeira, né, gente? Então, eu vou dar um exemplo aqui, Lucivan. Isso é costumeiro com vocês aí. Final de mês, chega a pesquisa. A Rádio Manchester está em primeiro lugar na audiência. Aí vem um cara, dá uma entrevista para vocês e cumprimenta um de vocês. Cumprimenta a Fernanda, o Carlos Antônio, cumprimenta você e tal. E não é honesto para cumprimentar o dono da emissora, que é o maior responsável pelo fato da emissora de novo ser a primeira colocada de audiência, porque é ele quem contrata, ele quem decide quem ele coloca no ar. Portanto, ele que é o principal responsável. Então, eu estou fazendo essa comparação porque é ridículo alguém acreditar que um caso tão grave como esse, quem resolveria seria apenas o presidente dos Correios. Não, gente, quem resolveu foi o presidente Lula, às 10h41 da manhã, da última sexta-feira. Eu estava em Anápolis, no Parque de Exposição, com 17 prefeitos comigo, e o prefeito Roberto Naves, desesperado, no telefone comigo. Eu juro, a situação é essa, perdemos, é questão política. A governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte venceu, e isso é uma derrota que você não tem noção do tamanho que ela significa para nós. Eu falei, prefeito, você é meu amigo pessoal, me dá meia hora que eu vou resolver isso. Liguei para os ministros, o Jacques Wagner, o Padilha, liguei para o Olavo Noleto, que é secretário-geral da presidente, e o Olavo me falou, que eu juro, só tem uma solução. Qual? Liga agora, ele está em casa, repousando-se, por causa da cirurgia que ele fez, mas ele vai te atender. Liga para o presidente diretamente, Cajuru. Foi o que eu fiz. Liguei para o presidente Lula, expliquei a situação para ele. Falei, presidente, Anápolis é uma cidade que tem, evidentemente, e eu respeito, porque é opinião, é voto, eu respeito, que tem uma simpatia bolsonarista, isso vai ser ruim para a sua imagem, e não é justo que o Rio Grande do Norte tenha o seu correio e que Anápolis continue tendo, porque não dá para entender que não é uma manobra política presente. Eu não tinha conhecimento disso, estou tendo agora, esquece, telefona para o prefeito de Anápolis agora, diga a ele que Anápolis não vai perder os Correios, e eu vou marcar urgente uma reunião sua com o Fabiano, que é o presidente dos Correios, que é um homem da minha confiança, Cajuru, eu que escolhi o Fabiano para ser presidente, e pode ficar tranquilo que isso vai ser resolvido. Então eu vou ligar agora e vou dar a palavra sua, que eu confio na sua palavra, eu lhe conheço há 35 anos, presidente Lula. Ele falou, pode fazer isso.
Liguei para o prefeito Roberto Nares, pode telefonar para ele, vocês aí na Manchester, e perguntem a ele se não foi assim, e falei para ele, fique tranquilo, não se preocupe. Aí continuou a angústia toda, tal, em função de um ofício mal escrito por um superintendente, para mim, também de 5ª categoria do Correios, que falou em suspensão. E aí, o que aconteceu ontem na nossa reunião com o presidente dos Correios? E aí eu dou mérito ao Rubens Ottoni, que me ajudou, sem dúvida alguma, só que o Rubens Ottoni não conversou com o presidente Lula. Quem conversou com o presidente Lula fui eu. E quem resolveu foi o presidente Lula, que mandou o presidente do Correios resolver na hora e tirar urgentemente essa angústia da cidade de Anápolis em função de perder os Correios. Esse superintendente dos Correios colocou a palavra suspender. E o que nós fizemos ontem? E aí eu dou mérito ao governador Ronaldo Caiado, porque tudo isso que eu fiz em nome do prefeito Roberto Nares, que é meu amigo pessoal, e principalmente em gratidão que eu tenho pela cidade de Anápolis desde 1979. O que eu devo à cidade, eu tinha que fazer isso, é meu dever, nada mais do que minha obrigação. E o governador Ronaldo Caiado, que tem problemas políticos com o presidente Lula, e eu falei para o presidente, vamos esquecer de divergência política, e eu vou levar o governador Ronaldo Caiado nessa reunião com o presidente dos Correios. Ele pode levar, Cajuru, não tem problema. E aí convidei o governador. E o governador foi importantíssimo, porque ele junto com o presidente, ele leu, né, o que escreveu o superintendente sobre a palavra que ele usou, repito, indevidamente, suspender. Essa palavra foi retirada ontem mesmo, na nova nota que o Correio distribuiu para todo mundo. Portanto, então, foi uma vitória importante para a cidade de Anápolis, e eu lamento que outros queiram ter crédito. O deputado federal, que não tem nada a ver com Anápolis, queria participar da reunião, não participou, não entrou. Eu só permiti a entrada do Rubens Ottoni porque ele realmente ficou preocupado, e eu dei crédito a ele. O irmão dele, o Antônio Gomes, também entrou, né? A Vivian Naves também entrou, porque participou, e pronto, e mais ninguém. Todo deputado federal queria fazer parte. O senador Vanderlan Cardoso foi muito honesto. Ele falou, gente, isso aí quem conseguiu foi o Cajuru, nós não vamos lá não, nós não vamos entrar nisso não. O MEP foi do Cajuru, pronto, acabou. Então isso que aconteceu, graças a Deus, em resumo, foi tudo bem, e eu tinha certeza que eu não perderia essa batalha, porque eu fui no ponto-chave, gente. Eu fui em quem? Em quem resolve, em quem decide. O presidente da República. E o mérito tem que ser dele, Lula. Ponto final. Muito bem, senador Jorge Cajuru, aqui é o Serleiser Araújo. A gente agradece imensamente a sua participação aqui, a sua fala e esse carinho que o senhor tem com a cidade de Anápolis, com a Rádio Manchester de Anápolis. O senhor que é radialista também, é um colega de profissão. A gente fica honrado em estar falando contigo. Mas é só para a gente deixar bem claro, em Anápolis nós temos 2 políticos, né, com o nome Márcio. Tem o vice-prefeito, que é o Márcio Cândido, que inclusive esteve na reunião ontem, no Correios, e tem aqui o suplente de deputado federal, que assumiu recentemente a cadeira na Câmara Federal, Márcio Correia. Quando o senhor citou aí essa pessoa por nome Márcio, o senhor estaria se referindo o deputado Márcio Correia? Seria esse o senador Jorge Cajuru? Araújo, querido, bom dia. Eu não sei o sobrenome dele, agora que você me falou. Márcio Correia. Eu só sei que ele é suplente do deputado Célio Silveira, não é isso? Então é ele mesmo, né? É o Márcio Correia do MDB, é isso mesmo. Esse picão que não tem entrada nenhuma aqui em Brasília, ninguém nem sabe quem ele é. Se ele sofreu uma torção no tornozelo dele aqui em Brasília, demora 100 anos para identificar o corpo dele. Ele quis fazer graça e foi de manhã no Correios falar com um diretor de 5ª categoria que não resolve nada. Tanto que ele não participou da reunião decisiva, da entrevista que todo mundo deve ter visto em Anápolis, onde ele nem presente estava. Você entendeu? Então, é o cara querer fazer graça, não é aquela palavra, o chapéu alheio, né? É o cara querer fazer graça para Anápolis, não tendo nenhuma participação. Aliás, eu faço um desafio a ele. Pede para ele pegar o telefone e falar com o presidente Lula. Vê se o presidente Lula atende ele. Então, peraí, pô, vamos parar com palhaçada e vamos dar mérito a quem teve mérito, a quem realmente trabalhou nessa guerra e venceu a guerra, né? Aos que participaram de forma justa, como citei aqui o Rubens Ottoni, né? Que me ajudou, não posso negar jamais isso, desde o começo.
Agora, dizer que o cara que conversou com o diretor do Correio resolveu isso, a gente, quem resolve é o patrão quem quer, é o presidente Lula. Depois do presidente Lula, vamos dar mérito ao presidente dos Correios, o Fabiano, que foi correto conosco, que ouviu o Caiado, que foi vindo, o Ronaldo Caiado, quando leu para ele a nota do superintendente, que usou essa palavra, repito, idiota, de suspender, né, a questão dos Correios em Anápolis, e pronto, foi isso que aconteceu. Não tem mais nada. Qualquer outra palavra que for usada aqui, você pode ter certeza, você e toda a equipe de credibilidade da Manchester, dizer isso é mentira. O senador Cajuru falou, e quem duvidar, liga para o Roberto Naves, liga para o Ronaldo Caiado, liga para o presidente Lula e diga se existe alguma mentira no que eu estou falando aqui. Senador Jorge Cajuru, bom dia, Carlos Antônio. Primeiro, na esteira dos elogios já direcionados ao senhor, eu quero agradecer em nome da população anapolina as emendas que o senhor tem enviado para o município de Anápolis, tem sido extremamente importante. Com relação a esse assunto, eu faço 3 colocações para o senhor fazer aí a sua resposta. Primeiro, qual é o tamanho dessa vitória para a cidade de Anápolis? Segundo, foi uma vitória da classe política que se uniu ao prefeito Roberto Naves, e qual foi a importância do grito que deu o prefeito Roberto Naves para que esse centro de distribuição ficasse na cidade? Bom, Carlos Antônio, primeiro um abraço a você sabe que eu respeito que tenho por ti, e você Obrigado. fez perguntas importantíssimas que merecem uma resposta direta a uma Anápolis inteira que está nos ouvindo neste momento, para que todos saibam a verdade. Vamos lá, por pontos. Eu recebi vários vídeos de vários empresários, Sérgio Rajá, o Gilberto Júnior, Edmo Pinheiro, enfim, um monte de gente boa, de qualidade, empresários, inclusive me chamando de senador do Daia, senador do Porto Seco, e me agradecendo, porque eles sabem desde sexta-feira como que eu entrei nessa guerra. E eu agradeço a todos eles e a toda a cidade de Anápolis, que não para de me telefonar desde ontem, e eu apenas digo, o André Alaor, que me ligou, tal, eu apenas digo, fiz a minha obrigação pela gratidão que tenho desde 1979, e você, Carlos Antônio, sabe disso, pela cidade de Anápolis, por tudo o que eu vivi na cidade e por tudo que eu consegui na cidade, ou seja, as melhores amizades da minha vida, inclusive o melhor deles, infelizmente falecido, meu primeiro suplente, Benjamin Tese Júnior, que lá do céu deve estar contente, porque se ele estivesse vivo, ele estaria comigo aqui em Brasília, junto nessa briga desde sexta-feira. Outro ponto importante da sua pergunta, tem que dar crédito ao prefeito Roberto Naves, porque o grito dele foi fundamental, ele entrou para valer. Porque ele foi na ferida, Carlos Antônio, e Fernanda, Araújo, Lucivan, todos vocês. O que é entrar na ferida? Ele colocou a responsabilidade na mão da classe política de Anápolis. Ou seja, não importa a nossa divergência. Vocês precisam fazer alguma coisa. Só que antes ele telefonou para mim. Professor Cajuru, o único que pode resolver isso é você. Porque eu sei que o único que pode conversar com o presidente Lula é você. Não adianta conversar com a presidência dos Correios, porque já soltou-se uma nota da superintendência dizendo que a gente perdeu, pronto, acabou, e que vai para o Rio Grande do Norte. Então, pelo amor de Deus, Cajuru, é você que tem que comandar isso. Agora, os outros políticos de Anápolis também estão sendo convocados por mim. Ele falou... Bom, 8h42, a gente ouviu então aí o que diz o senador Jorge Cajuru em relação a essa comitiva, né, junto com o prefeito Roberto Naves, que foi ali em Brasília, conversou com a presidência do Correios e garantiu a permanência do centro de distribuição aqui em Anápolis. E como o próprio senador sempre gosta de falar, que ele é o empregado do povo lá em Brasília, lá no Senado Federal. E agora ele se colocou mesmo como um empregado da cidade de Anápolis que resolveu o problema. Graças a ele, temos que agradecer muito a Cajuru por isso. O senador Jorge Cajuru, ele tem se destacado em muito para com a cidade de Anápolis, né? É um senador que já trouxe emendas milionárias para a cidade de Anápolis, Carlos Antônio, você destacou isso. Tem uma oferta dele para um aporte financeiro também para a construção da nova sede da Câmara Municipal de Anápolis. Eu estou falando também de uma cifra milionária nesse aporte. Então, é alguém que se colocou de verdade, alguém que se entregou de fato
à cidade de Anápolis o seu mandato. Então, isso é fundamental que falemos aqui, né? Ele na última sexta-feira, quando o Lucivan Machado o buscou, quando ele estava no evento aqui na cidade de Anápolis, ele chegou a dizer que caso isso não se revertesse, ele romperia com o governo. E quando ele disse aquilo, eu tenho certeza, é porque ele tinha a convicção de que ele conseguiria resolver o problema. E nós, e aqui, né, sem querer puxar sardinha para o nosso programa Atualidades Manchester, a gente provocou muito isso também. Claro. A gente conseguiu fazer, não vai dar certo. Quando você fala assim, não vai dar certo, isso irrita quem está tentando manter o centro de distribuição aqui e fala, não, agora eu vou provar. Agora eu vou provar. Então, assim, eu penso que a gente conseguiu não só divulgar, né, com bastante intensidade o assunto em si, provocar as autoridades. As entrevistas do Lucivan, quando ele especificamente entrevistou o Jorge Cajuru, o Cajuru chegou a dizer que deixaria a vice-liderança do governo, caso isso acontecesse, e aí o prefeito foi na veia, procurou alguém que tem contato direto, esse contato direto com o presidente que resolveu. Não foi o diretor dos Correios que resolveu. Pois é, mas agora eu queria fazer uma menção da fala do senador Jorge Cajuru para o deputado federal Márcio Correia. O senador está na linha conosco. Voltou? Voltou. Então vamos novamente conversar para a gente finalizar essa conversa com o senador Jorge Cajuru e depois eu faço as minhas considerações aqui. Para concluir então, senador Jorge Cajuru. Pois não, primeiro, perdão aí pela queda do sinal. Então, eu respondi ao Carlos Antônio que foi decisivo o grito do prefeito Roberto Naves da maneira como ele fez. Porque ele quis colocar o quê? Que era uma manobra política, ou seja, que era uma questão pessoal com a cidade de Anápolis, exclusivamente por motivações políticas. Isso ele mexeu com os políticos de Anápolis, e aí o Rubens Ottoni merece, ele e o irmão dele, o Antônio Gomes, são os dois que merecem o meu reconhecimento. Não tem mais ninguém. O resto é tudo mentira, o resto é tudo conversa fiada, e em especial o Roberto Naves e o governador Ronaldo Caiado. Esses quatro que me ajudaram. É claro, a decisão aconteceu pelo presidente Lula em função da minha conversa com ele. Então, não tem como deixar de entender que o maior mérito foi meu, e me desculpe falar assim, porque eu... Mas foi mesmo. Eu antecipei na sexta-feira, podem perguntar para o Roberto, o tranquilizei falando, você não vai perder, a cidade não vai perder, esquece, o presidente Lula não vai falhar. Até que seria um erro primário do governo Lula. Então foi isso que aconteceu. Eu não sei se eu respondi direito, se faltou alguma coisinha, porque você fez 3 colocações, Carlos Antônio, mas em resumo, pelo que eu entendi das suas ótimas colocações e questionamentos, da forma como você quer, ou se faltou alguma coisa, pode perguntar que eu completo. E parece que teve uma conquista a mais, né? Também vai vir o centro de armazenamento dos Correios para a cidade? Isso aí, esqueci disso, desculpa. Essa é mais uma vitória, além da geração de empregos, que vai chegar a quase 5 mil empregos. Essa é a melhor notícia, que eu não sabia. Eu fiquei feliz demais porque os empresários do Porto Seco, do DAIA, telefonaram para mim, mandando vídeo para mim, mandando mensagem para mim, e o Gilberto Júnior, que você deve saber quem é, o empresário, Sérgio Fajar, você também deve conhecer, vocês todos devem conhecê-los, né? Eles disseram a mim, isso vai virar uma geração de empregos de 5 mil pessoas, né? Além daquilo que não se perdeu, que seria anualmente um valor de 100 milhões de ICMS, 400 mil demandas, 400 empregos hoje, né? E mais 5 mil empregos que virão com todas essas conquistas. São 4 fases que o Correios, a primeira ele já cumpriu, a segunda ele cumpriu já ontem, né, ao dar a sua palavra que ele deu porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lhe deu as ordens para fazer isso, e além disso o presidente Lula mandou ignorar aquele ofício do superintendente, que eu nem sei o nome do Correio, que fez essa bobagem de escrever a palavra suspender. Senador, só para finalizar com o senhor, eu acompanho nas redes sociais, os vídeos que o senhor sempre grava em Brasília, o senhor se coloca como o empregado do povo aí em Brasília. E por isso eu faço mais um questionamento senhor sobre sobre uma outra preocupação da cidade de Anápolis, sobre a possibilidade de fechamento da delegacia da Receita Federal em Anápolis. O senhor tem alguma informação sobre esse assunto?
Ontem não, hoje é quarta-feira, me perdoe. Hoje é quarta, Então foi anteontem, o prefeito Roberto Nasi me falou sobre esse assunto, eu já entrei nele. Hoje, 2h30 da tarde, eu tenho audiência com o ministro Haddad para discutir a reforma tributária, e porque não sei se vocês já souberam, saiu extensa na Folha de São Paulo para todo o Brasil, o governo me escolheu para ser o relator, ou seja, para dar o voto decisivo sobre aquele projeto dos militares. Ou seja, militar não poder mais ser candidato. Para ser candidato, ele tem que sair, tem que se aposentar, né? E na hora que terminar o mandato dele, ele vai para a reserva. Então, é um projeto polêmico, e como eu vou ser o relator escolhido pelo governo, assim como também fui escolhido para ser o relator das casas de apostas esportivas, eu tenho essa reunião com o ministro Haddad. Portanto, eu estou levando esse assunto para ele hoje, para a gente resolver, porque é uma outra perda que não pode acontecer de forma alguma. E pode ter certeza que essa nós vamos vencer também. Essa eu não dou 100% ainda, mas eu te dou 90% que nós não vamos perder de forma alguma esse segmento fundamental para a cidade de Anápolis, assim como mais ainda fundamental seria a perda dos Correios. Tá certo. O senador Jorge Cajuru, vice-líder do governo no Senado Federal, mais uma vez a cidade de Anápolis mantém essa dívida de gratidão com o senhor, além dos feitos anteriores a esse feito tão importante. Nós estamos falando de mais de 400 empregos diretos que serão criados aqui na cidade de Anápolis com a manutenção desse Centro Internacional do Correios aqui na cidade. Então, os parabéns ao senhor, essa dedicação, esse carinho com a cidade de Anápolis. A gente agradece também aqui em nome do jornalismo da Rádio Manchester de Anápolis. Agradecemos sempre esse carinho que o senhor tem para conosco, radialistas aqui da cidade, repórteres, jornalistas. Ficamos extremamente honrados. Forte abraço para o senhor, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Bom, Deus, saúde para você, Lucivan, para a Fernanda, para o Araújo, para o Carlos Antônio, e em especial para toda a população de Anápolis, a quem eu devo uma gratidão eterna. Não fiz nada mais do que a minha obrigação, e só quero fazer um pedido a vocês. Nenhuma emissora goiana, nenhuma, nem televisão em Anguera, ninguém fez uma entrevista tão honesta, tão completa sobre esse assunto comigo, exceto vocês da Rádio Manchester, em função de tudo que vocês representam, da independência de vocês e da postura leal de vocês. Então, por gentileza, mandem para mim o link dessa entrevista, que eu quero viralizar nas minhas redes sociais e espalhar para todo o estado de Goiás. Pelo menos uma emissora goiana tratou desse assunto com seriedade, com independência e com honestidade. Grande abraço. Forte abraço. Faremos isso, senador, tenho certeza. E estão pedindo aqui, por causa, não vai ser agora, não sei se vai ser possível hoje ainda, e o povo está perguntando aqui, quem é o ganhador, quem é o perdedor da história. Carlos Antônio vai falar para nós. Dá tempo ainda hoje? Dá tempo. Então daqui a pouco. Dá tempo, até porque tem muito a ser falado ainda acerca desse e de outros assuntos aqui no Atualidades Manchester, que você, amigo ouvinte, continua acompanhando, porque voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Ouça